Bom, agora aqui no nosso Jornal da Manhã, gentilmente nos atendendo, está conosco o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ministro, bom dia. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Como vai? Bom dia, é um prazer estar falando com vocês novamente. Nós que agradecemos. Ministro, o senhor teve um caminho até que parecido com o de Sérgio Moro ao deixar um cargo na Justiça, concursado, para ocupar, na sequência, outras vagas no Executivo aqui de São Paulo. Como é que o senhor imagina o Ministério da Justiça com o juiz Sérgio Moro? Olha, eu acredito que foi uma boa escolha. É uma pessoa competente, uma pessoa ligada não só à área da justiça, mas também à área de combate à corrupção, crime organizado, um estudioso da questão da lavagem de dinheiro. Então, dentre as várias escolhas que o presidente eleito poderia ter feito, eu realmente acho que ele fez uma belíssima escolha. Ministro, bom dia, Évora Magalhães. Bom dia. O senhor, como o senhor vê as declarações, afirmações de investigados pelo juiz ou de partidos políticos como o PT, de que a sua designação para o Ministério da Justiça nesse momento colocaria em xeque as suas decisões anteriores tomadas no âmbito da Lava Jato e em outras decisões? Eu não vejo nenhuma ligação com as decisões tomadas e com a escolha feita vários anos depois. Nós poderíamos eventualmente fazer algum nexo dessas ligações se primeiro já houvesse alguma possibilidade do atual presidente, o presidente eleito, ter viabilidade eleitoral quando se iniciou a Lava Jato. Se nós retroagirmos, nós vamos verificar primeiro nenhum analista político, nenhuma pessoa que analisava a política à época via viabilidade na candidatura. Em segundo lugar, não havia nenhum contato, nenhuma amizade, nenhuma ligação em relação ao candidato hoje eleito, presidente eleito, e ao juiz Sérgio Moro. Em terceiro lugar, não existe no Poder Judiciário e na Justiça uma condenação feita por uma só pessoa, algo individual. Não foi o juiz Sérgio Moro quem ofereceu a denúncia, foi o Ministério Público, e não foi o juiz Sérgio Moro que julgou a apelação, foi o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, essas colocações não devem, a meu ver, ter maior credibilidade, principalmente pela questão cronológica e pela questão da atuação de várias outras pessoas, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal, que o ano passado teve a oportunidade de julgar um habeas corpus referente a essa questão. Ministro, bom dia, Marco Antônio Villa, ministro. Bom dia, professor Villa. Deixa eu perguntar para o senhor uma questão. Tudo indica que por volta de março, são os idos de março aqui do Brasil, do ano que vem, não são aqueles do Júlio César, mas deve ser julgada a questão que envolve a prisão em segunda instância. Claro que isso envolve dezenas e centenas de brasileiros, mas todo mundo vai lembrar, no caso desse julgamento, a questão que envolve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidiário lá em Curitiba. Qual é a posição do senhor em relação à prisão de segunda instância? Não, professor Villa, em primeiro lugar, ainda não há nada pautado. Nós temos a pauta agora já até o final do ano, uma inovação feita pelo novo presidente Supremo, o ministro Dias Toffoli. Até isso, essa previsibilidade é importante para todos os advogados, para as partes, e não há nada pautado para o ano que vem. Em segundo lugar, já houve esse julgamento, houve um julgamento importante, como eu disse, do habeas corpus, no primeiro semestre desse ano, onde eu já me posicionei em relação à prisão em segunda instância. Acredito, e votei assim à época, que as duas instâncias que podem analisar todas as provas, as duas instâncias que podem fazer a análise do mérito, como nós falamos na área jurídica, analisar testemunhas, perícia, ter a ampla cognição do tema, são a primeira e segunda instâncias. Eventualmente, o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal podem analisar questões legais ou constitucionais, mas não novamente fazer uma reanálise da prova.
Então, assim como qualquer país civilizado do mundo que permite a prisão, às vezes até depois da condenação de primeira instância, acredito que o Brasil acertou ao voltar a um posicionamento anterior de permitir a prisão após segunda instância. É importante que se diga que todos esses 30 anos da Constituição, ou seja, desde 1988 até agora, nesses 30 anos, durante 23 anos, o Supremo Tribunal Federal admitiu a prisão após a condenação em segunda instância. Somente durante 7 anos houve um hiato onde isso não foi permitido. Então, a tradição constitucional brasileira, com esse texto da Constituição de 1988, é admitir a prisão após a condenação em segunda instância. Ministro, o presidente eleito, o futuro presidente, tem uma pauta aí bastante controversa em questões como diminuição da maioridade penal, encarceramento, mesmo porte de armas. Hoje tem uma reportagem no jornal O Globo, segundo a qual o Supremo pode funcionar como uma espécie de barreira de contenção dessas pautas. Como o senhor avalia a jurisprudência do Supremo nessa questão de encarceramento, por exemplo? Ela é bem mais flexível do que parece pretender o presidente eleito. E essa pauta dele, o senhor acha que pode haver controvérsias, pode haver enfrentamentos aí? Eu não acredito que haja enfrentamentos, seja com o presidente eleito, qualquer outro presidente que pudesse vir a ser eleito, porque não é papel do Supremo Tribunal Federal realizar enfrentamentos. O papel do Supremo Tribunal Federal é fazer com que se respeite o que se chama a posição contramajoritária, que às vezes é mal entendida numa interpretação, seja até pela própria mídia, ou seja pelas pessoas em geral. A eleição define aquele que representa a maioria, seja no Poder Executivo, no caso do presidente eleito, seja no Poder Legislativo, que é quem eventualmente vai ditar o comando legal daqui para frente. Não compete ao Supremo Tribunal Federal, não compete ao Poder Judiciário rivalizar com maiorias eleitas. O que compete ao Supremo Tribunal Federal é evitar que maiorias eleitas eventualmente discriminem as minorias, desrespeitem os direitos das minorias. A vontade é ditada pela maioria. Isso é democracia. A maioria elege o presidente, a maioria elege o Congresso Nacional. O que não se pode permitir, seja em relação às minorias ou às maiorias, é o que lá atrás os chamados pais fundadores dos Estados Unidos diziam: a ditadura da maioria. A maioria governa, a maioria eventualmente faz as leis segundo o que o povo votou nessa maioria, mas o que não pode existir nunca é uma discriminação, é um abuso do direito da maioria em relação às minorias. Não importa se é o governo A, se é o governo B, se é o governo C, se é o governo atual, se foi o anterior ou será o próximo governo, o que importa é que nesses casos o Supremo Tribunal Federal tem a função constitucional de garantir os direitos para todos, minorias ou maiorias. Assim o Supremo age historicamente e vai continuar agindo. É só lembrar que os pais fundadores, esse discurso, o senhor poderia lembrar do Thomas Jefferson, como toma posse como presidente dos Estados Unidos em 1801, né? Ele faz justamente a reflexão que o senhor está destacando aí. Quer dizer, a relação entre a maioria e a minoria e do respeito quando alguém toma posse, e ele venceu uma eleição super disputada com o John Adams, né? De respeitar a minoria, né? Isso mesmo, é perfeito. Professor Vieira, exatamente, o Thomas Jefferson, né? O terceiro presidente norte-americano, o primeiro vice que já se insurge contra o próprio presidente, ele foi vice de John Adams. Sim. Repete no seu discurso as palavras que Madison, que o apoiou também, que Madison disse nos artigos federalistas. Sim, sim. Não se pode desrespeitar a vontade da maioria. A maioria é eleita para governar, seja no Congresso, seja no Executivo. Agora, o que a maioria não pode fazer é desrespeitar os direitos constitucionais da minoria. E aí que surge o papel principal do Supremo Tribunal Federal, não como protagonista político, mas sim como papel moderador, de moderação para que maioria e minoria convivam
sob o ditame da Constituição. Ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes da Jovem Pan. Até a próxima. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês. Grande abraço.